olá amigas, um grande prazer estarmos aqui neste dia tão significativo para todos nós. Agradeço o convite do Santo Espírito André Luiz, pela oportunidade da gente poder trocar algumas ideias neste mês que é comemorado o Dia da Mulher, então que nós possamos estar sintonizados nessa nova proposta de uma reflexão sobre o nosso papel, sobre a nossa participação, não só na sociedade de modo geral, mas também nós, mulheres espíritas, né, nesse compromisso com Cristo e com a doutrina de levar a mensagem do nosso querido Mestre amado Jesus aos corações. Então, nesse momento, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, mostrando um panorama geral, né, desse Dia da Mulher, né, relembrando algumas coisas que aconteceram na sociedade, na história da humanidade, pelo qual a mulher tem esse dia destinado a ela, onde essas homenagens, essas lembranças de todo o movimento que aconteceu há alguns séculos, digamos assim, que a mulher vem na busca de valorização, na busca de conquista de direitos, e que ela não conseguia. Então, esse movimento que aconteceu, ele foi baseado nessa proposta das mulheres que lutavam pelo seu direito. E nesse processo, né, em 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio numa fábrica têxtil em Nova York. Também na Rússia aconteceram protestos das operárias, e a partir desse movimento, infelizmente, muitas tiveram que desencarnar para poder as autoridades da sociedade, que faziam as suas legislações, reconhecerem direitos das mulheres. Então, a partir daí, a Organização das Nações Unidas começou a comemorar essa data, 8 de março, para todo mundo, lembrando de todos os protestos, de todas as lutas e conquistas das mulheres. E hoje nós estamos aqui, né, no mundo que ainda nós temos a necessidade de trabalhar sempre, né, as lutas em conquista dos nossos direitos, em conquista do nosso papel enquanto mulheres na sociedade. A gente vê que no Brasil nós tivemos a conquista da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres da violência doméstica. Nós tivemos agora, mais recente, também essa lei voltada não só para mulheres cisgênero, mas também para mulheres transgêneros, que também sofrem violência. Então, infelizmente, a gente conquista alguns direitos porque não conseguimos respeitar as pessoas. Então, hoje, a gente vê tantas conquistas, mas a gente vai agora mostrar um outro lado, né? Não só o lado profissional, o lado da nossa sociedade, no planeta Terra, plano de expiações e provas em transição para o mundo de regeneração. E aí a gente vai lembrar lá no nosso Livro dos Espíritos sobre a nossa criação por Deus, né? Quando a gente vê aí esse movimento, quem nós somos, né? Quem são as mulheres, quem são os homens? Somos todos espíritos imortais, criados por Deus. E quando a gente vê na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, destinados a toda a perfeição que nos é possível. Perfeição em plenitude somente Deus, nosso Pai. Mas quando a gente vê, fomos criados simples e ignorantes, também fomos dotados de inteligência, fomos dotados de livre-arbítrio. Sexo masculino e feminino, a gente vai ver que na pergunta 200, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. E ele pergunta, os espíritos têm sexo? E a resposta dos benfeitores é que não. Então nós precisamos, enquanto espíritos imortais, passar por várias experiências de aprendizado. Um momento no sexo masculino, outro no sexo feminino. Então estamos aqui todos para nos elevar a partir das experiências que temos nas nossas existências, né? Porque a gente vai ver, quando a doutrina espírita nos fala sobre as 3 revelações, que começou com Moisés, que nos trouxe a ideia de Deus único, nos trouxe os 10 mandamentos. Mais adiante nós tivemos Jesus,
que veio mostrar para nós como exercitar a lei de amor, e ele vivenciou tudo o que ele nos ensinou. E mais adiante, em 1857, nós tivemos então o advento do Espiritismo, que veio nos trazer informações preciosas e também trazer Jesus de volta para nós, sendo então o Evangelho redivivo nas nossas vidas, mostrando o que Jesus ensinou agora sob uma ótica diferente, um ponto de vista renovado, um ponto de vista que vai nos ampliar o entendimento e a proposta do Cristo nas nossas vidas. Então, quando a gente observa todos esses ensinamentos, a gente vai fazer uma análise, então, do nosso papel enquanto mulher na sociedade. E a gente lembra que na sociedade brasileira, nós temos aí quase 50% de lares brasileiros onde as mulheres que são consideradas, né, as chefes, são elas que são as provedoras do lar, de acordo com o IBGE. Então, nós precisamos realmente trabalhar a fraternidade, o amparo de uns com os outros, né? Então, muitos casais que não deu certo, a mulher ficou sozinha, sem um suporte, muitas mulheres engravidaram e ficaram sozinhas. E a gente vai ver também aquelas mulheres que não quiseram ser mãe, né? Porque todas nós temos um planejamento reencarnatório e também temos livre-arbítrio. Somos mulheres na jornada evolutiva. E nessa jornada evolutiva, é que a gente vai lembrar, então, de uma personalidade histórica do movimento cristão e que, enquanto eu estava preparando esse nosso bate-papo, eu fiquei, assim, mais uma vez emocionada com a história dessa mulher guerreira, forte, Maria de Magdala, que muitos conhecem como Maria Madalena ou como Madalena. O que será que passa pela nossa cabeça quando a gente escuta esse nome? Madalena. Que mulher foi essa que viveu com o Cristo? O que foi que ela fez? Por que que ela se tornou esse ícone do movimento cristão? O que que ela nos traz de diferente? Que missão Madalena nos traz para que nós possamos, então, hoje estarmos aqui discutindo e falando sobre ela nesse momento onde nós pretendemos trabalhar, né, informações no mês da mulher. Então, nós vamos lá na época de Jesus, lembrar que Jesus, quando veio até nós, ele estava presente na vida de muitos. Ele veio para os pobres, ele veio para os doentes, não só do corpo, mas também da alma. Ele veio para aqueles que eram afastados, eram marginalizados da sociedade. Ele veio para aqueles que eram invisíveis. Então, essas pessoas o seguiam. E Jesus, quando falava, ele falava com uma energia tão maravilhosa que chegava aos corações. Mas, mesmo assim, nem todos os corações estavam sintonizados com Jesus. E a gente vai lembrar, por exemplo, de Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, que na época de Jesus, ele encontrou com o Mestre, mas o coração dele, naquele momento, ainda não tinha sido tocado, né? O seu coração orgulhoso não permitiu essa ressonância da vibração de Jesus. Mais adiante, sim, Públio Lentulus, então, reconhece o Cristo como nosso Mestre. E Jesus, ele realmente foi uma pessoa que mudou o cenário da nossa vida humana. Jesus revolucionou, trazendo novas informações e também trazendo novas atitudes. Nesse movimento que Jesus fez, naquela época, na sociedade daquela época, e às vezes a gente pensa naquela época, mas às vezes, assim, o movimento atual, a nossa sociedade atual, ainda tem muitos preconceitos e discriminações com as mulheres. Então, as mulheres, na época de Jesus, elas eram submissas, elas eram escravas, elas não podiam ter direitos, elas eram mulheres reprodutoras que cuidavam da casa. Poucas eram as mulheres que conseguiam se sobressair na sociedade romana, na sociedade daquela época. E as mulheres eram marginalizadas. Imaginem vocês, sendo mulher,
e vivendo naquela época onde as mulheres não poderiam falar com os homens. E Jesus vê em vários movimentos mostrando o diálogo, em especial com sua mãe Maria, mas também a gente vai ver na passagem da mulher samaritana, onde ele conversa com essa mulher. E ele prega o amor, ele prega a bondade para todas as pessoas. E é nesse contexto da pregação de Jesus que Maria de Magdala tem contato com Jesus. É nesse contexto que Maria ouve o Mestre. E nesse momento a gente vai ficar pensando quem era Maria de Magdala. Maria nasceu na cidade de Magdala, por isso esse nome, Magdala, para identificar a origem dela. E Magdala era uma cidade muito próspera, que ficava próxima ao mar da Galileia. Era uma cidade bem diferenciada das outras cidades. Então, nesse contexto, Maria de Magdala, também conhecida como Maria Madalena, ela tinha, pelas suas ações, né, junto às pessoas, ela tinha algumas famas, ela era considerada uma mulher de má vida. E aquela época, qual era a proposta da sociedade para as mulheres de má vida, para as mulheres prostitutas, para as mulheres que vendiam seu corpo? Era apedrejá-la em praça pública. Mas Maria de Magdala tinha toda uma articulação com os poderosos, com os patrícios romanos. Então, ela tinha muito dinheiro, ela tinha, materialmente falando, muitas coisas que ela precisava. Então, ela não dependia de outras pessoas. Maria de Magdala, então, era também protegida por esses patrícios romanos. Até que, em uma determinada situação, ela tem um encontro com o mestre. Ela ouvia as pregações dele lá na vila onde ela morava, entregue a prazeres, entregue à companhia desses patrícios romanos. E ela ficou extremamente admirada com a fala de Jesus, com o amor que ele emanava na sua fala, as pessoas que estavam ali, aos seus apóstolos que o seguiam sempre. Ela caminhou até Jesus num movimento íntimo de sentir essa conexão com ele. Essa alegria o coração dela sentiu. Esse coração de Maria que estava sequioso, que estava em desalento. Fisicamente, Madalena era uma mulher jovem, formosa, de belos cabelos, sempre muito perfumada, e o perfume poucas pessoas tinham acesso. Como ela tinha muitas posses, né, muitos presentes que recebia, ela sempre se cuidava bem fisicamente. Ela saiu da família e a família tinha um desentendimento com ela por conta dessas opções, desses desejos que ela adotou para o seu bem-estar material. E nesse período, Madalena, então, tinha sede de amor, mas não desse amor terreno, de um amor verdadeiro, de um amor que alimenta a alma. E Jesus, então, plantou nos pensamentos de Madalena uma nova semente. Uma semente que começou logo a brotar. Foi uma semente que não demorou tanto tempo assim. Quando ela viu Jesus, quando ela ouviu a palavra do Mestre, ela de pronto percebeu que era nele que ela então poderia encontrar esse alimento, não para o corpo, mas esse alimento para a alma. E nessa proposta, então, Madalena começa com os seus pensamentos íntimos a repensar na sua vida. Depois que ouviu a palavra de Jesus, ela observou as facilidades da vida que lhe traziam naquele período, e dentro dessas riquezas que ela tinha, ela também percebeu que existia um tédio mortal no seu espírito. Espírito sensível, espírito que buscava coisas boas. Ela não era uma pessoa má, mas ela buscava os prazeres do corpo, os prazeres da matéria. E com isso, então, Madalena
tem nessa sua reflexão momentos de tristeza, porque ela começa então a reconhecer na sua autodescoberta quem ela era, o que ela tinha conseguido e o que ela queria enquanto ser imortal. Depois que ouviu as palavras de Jesus, ela viu que agora era hora de mudar. Ela chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que estaria surgindo no seu caminho mais adiante. E nós vamos encontrar no livro Boa Nova a narrativa muito bela de Humberto de Campos sobre Maria de Magdala em 2 capítulos. Vamos encontrar também Amélia Rodrigues, também no livro de Vinícius. Todos falam quem é essa mulher que estava nesse movimento íntimo de sua reforma, buscando agora o alimento da alma nas palavras de Jesus. E nesse momento, Madalena encontra-se com Jesus numa narrativa que nós vamos encontrar, onde ela, num jantar, no banquete em Naim, ela encontra Jesus e ela, nesse momento, tem uma emoção tão grande que ela chora. Nós vamos encontrar a narrativa onde ela, ao chorar, ela lava os pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Imaginem vocês quem estavam ao redor, o que observavam nessa cena. Essa mulher, que era considerada mulher de uma vida, prostituta, estando ali com Jesus. O que os seus apóstolos pensaram naquele momento? Claro que a gente não vai querer que eles não tivessem o preconceito que à época existia. A gente quer, na verdade, que eles já pensem na proposta de amorosidade do Cristo, mas ainda não tinham conseguido isso. Os olhares que as pessoas, que os apóstolos de Jesus levavam para Madalena, ainda era olhar de preconceito, olhar de discriminação, querendo entender o que aquela mulher fazia com Jesus naquele movimento. E Jesus percebeu, porque conhecia a todos no fundo da alma, Jesus então percebe a emanação de energias, os pensamentos dos seus companheiros diante daquela cena. Mas Madalena não desiste, porque aquela movimentação, aquela atitude que ela teve, vinha de uma espontaneidade muito grande. Ela tinha encontrado no Mestre realmente o seu roteiro de vida, o seu caminho, algo que a fizera entender a proposta de vida, entender que o amor é se doar, como Jesus fazia. Então vejam que nesse sentido, Madalena então continua firme. Vejam a coragem dessa mulher enfrentando aqueles homens daquela época que a olhavam, de forma diferente. Em Jesus, ela jamais percebeu nenhuma expressão de desprezo para nenhuma mulher, porque Jesus era esse querido amigo, querido mensageiro de Deus que veio cuidar de todos os corações. E ele conhecia a alma de Madalena, sabia das suas necessidades espirituais, sabia os desafios e as dificuldades que ela passava. Imaginem vocês estar ali, uma pessoa muito bela, muito formosa, e a sua beleza, em muitas situações, fazia com que os homens fossem atraídos por ela, e homens que com certeza queriam se aproveitar do seu corpo, da sua beleza, da sua companhia, pelos prazeres da matéria. Então, certamente, Madalena tinha o seu sofrimento íntimo, a sua exploração enquanto mulher. Mas ela, a partir dali, teve uma proposta diferente. Ela propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes que ele estava emanando ali. E aí, o que ela vai sentir também? Desafio para ela. Se necessário, ela saberia renunciar a tudo. Tudo o que de material ela tinha construído, ela saberia renunciar. E a gente vai lembrar daquela passagem do jovem rico
Ele queria ganhar o reino dos céus. E Jesus o convida e diz: vai, vende tudo que tens e segue-me. E é nesse momento que Madalena, sem Jesus falar nada para ela, percebeu que para seguir Jesus, se fosse preciso, ela renunciaria todas as posses que ela tinha conquistado na sua vida para seguir um exemplo maior, para continuar com o processo de, de vibração de alegria, da verdadeira alegria. E não daquela alegria que se desfaz em pouco momento. Não daquela alegria que a matéria é responsável, que os prazeres da materialidade é responsável. Ela queria aquela alegria como o tesouro que Jesus fala para nós conquistarmos, o tesouro que a traça nem a ferrugem corrói. Aquela alegria, aquele tesouro que o ladrão não pode roubar, porque ele está dentro da alma. E começa então toda uma movimentação íntima na transformação de Maria de Magdala. Maria de Magdala, que era a pecadora de Magdala, agora ela tem um novo movimento íntimo na sua alma, um movimento verdadeiro de transformação que começa por essas percepções, por olhar para as coisas da matéria que ela conquistou e vendo a necessidade das coisas da alma. E essas são atitudes que nem sempre nós, mesmo conhecendo o que já conhecemos, temos a oportunidade, temos dentro do coração a renúncia do nosso dia a dia. Até quando a gente fala, né, o necessário e o supérfluo, quantas coisas eu tenho em casa que eu nem uso mais, mas eu não consigo doar, porque eu ainda estou apegado, né? Imagine o desprendimento que foi Madalena deixar tudo que tinha para seguir Jesus numa outra proposta. Imaginem aqueles que estavam cercados por Madalena, que conseguiam ter os prazeres com Madalena, que agora não teriam mais. Porque muitas vezes, quando nós começamos o nosso processo de mudança para sermos pessoas melhores, as pessoas olham para a gente e essa pessoa está muito boa, tem alguma coisa aí. As pessoas às vezes não aceitam quando a gente começa a ter uma atitude mais fraterna, a ser um pouco mais indulgente, a doar coisas que nós não doávamos. Então as pessoas começam a pensar: o que está acontecendo com a fulana? A gente não ouve aquele ditado: essa alma quer reza. Porque essas mudanças, quando acontecem, às vezes elas demoram. E quando ela acontece de forma mais rápida, as pessoas acabam desconfiando da gente. E com Madalena foi assim. Madalena entendeu a mensagem de Jesus. Não só entendeu, mas como procurou a se movimentar intimamente diante das joias, das flores raras, dos banquetes suntuosos que ela tinha. Ela começou então a se alimentar do amor de Jesus. E é envolvida nesses pensamentos profundos que ela penetrou na casa de Simão Pedro, onde ela foi se encontrar com Jesus. E ela sentou-se com muita emoção. Estar perto de Jesus, sentindo agora, né, um novo movimento íntimo, era de muita emoção. E aí ela vai dizer para Jesus: Senhor, eu ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Vejam o que ela considerava dela. Ela tinha ciência de quem ela era. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Imaginem o que era estar numa sociedade sendo olhada, discriminada por muitos. E aí ela falava para ele, que tinha observado, como ela tinha sede do verdadeiro amor. E Jesus fala para ela, né, que realmente entendia o que ela sentia dentro dela e que nesse contexto ele desejava ser essa, esse alimento para ela. E ela estava ali, né, realmente emocionada com a fala de Jesus. E ele fala para ela: Maria, levanta os olhos para o céu
e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e te abençoa. Então, te alegra, filha. Então, vejam com carinho, né, com tanto carinho que Jesus aborda Madalena, que Jesus acolhe Madalena naquele momento. Então ela ficou realmente ali muito feliz, porque ele não a condenou, porque ele não apontou nenhum dos erros que ela sabia que ela tinha cometido ao longo da sua vida curta ainda, porque ela era muito jovem, né? Onde então o amor de nosso Pai, ele falava para ela, porque ele mostrava que Deus, na sua plenitude, amava e cuidava de todos os seus filhos. E ela já não se sentia mais filha, porque ela era tão discriminada, tão marginalizada da sociedade. Ela só não era apedrejada porque ela tinha essa proteção, como nós falamos antes. Né? Então ele falava para ela desse novo sol que ela agora sentia, né? Iluminando a sua alma, iluminando a sua vida. E aí nesse movimento que ela fez de escutar Jesus, ela teve então agora a atitude de sim, de seguir Jesus, de aceitar o convite do Mestre para seguir os seus passos. E ela sai, então, daquela vida de luxo, de luxúria, de muitos presentes, para seguir Jesus na sua caminhada. Mas imaginem que os seus apóstolos ainda não tinham Madalena, por ser mulher, e por estar numa vida diferente do que eles pensavam, como uma pessoa do grupo. Ainda assim, Madalena continuava sendo discriminada, mas ela não desistiu. E ela estava presente em vários momentos da vida de Jesus. Estava presente no momento da sua crucificação, ao lado de Maria, Maria, mãe de Jesus. Estava ali em todo o suporte. Nos dias que Jesus ficou, quando desencarnou, quando estava ali aguardando, né, os 3 dias para a sua ressurreição, Madalena ia todos os dias ali. Todos os dias ela orava, todos os dias ela se entregava a ele. E para a surpresa de todos, foi a ela que Jesus apareceu pela primeira vez quando ressuscitou, quando retorna então para mostrar que a vida continua, não num processo de ressurreição, mas de materialização, onde Madalena, quando viu que Jesus não estava ali, ficou profundamente triste. O que aconteceu com Jesus? Para onde levaram Jesus? Cadê o corpo de Jesus que estava aqui? E é nesse movimento que Madalena faz que Jesus aparece para ela. E a gente pode ficar pensando, mas por que Jesus apareceu para Madalena? Ele aparece para Madalena porque ela foi um coração que verdadeiramente se doou ao Mestre. Ela verdadeiramente amava o Mestre. Ela conseguiu perceber tudo que o Mestre queria passar. Diferente dos seus apóstolos, que amavam sim, mas o amor de Madalena aos ensinamentos, ao Mestre Jesus, ele foi tão intenso, que fez com que ela pudesse ser a primeira a falar com Jesus no seu retorno. Mas, nesse momento, Madalena recebe também algumas orientações do Mestre. Madalena é convidada a cuidar de filhos. Mas como? Madalena não foi mãe. Madalena não teve filhos. E ela pensava, mas como, Senhor, eu irei fazer isso? Né? Então ele fala para ela que ela cuidaria dos filhos que não eram dela, dos filhos de mães que não puderam cuidar. Quem seriam esses filhos? E aí ele fala, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Porque, como ela não teve filhos, ela achava que ela não poderia cuidar de ninguém. E aí, quando Jesus pergunta, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? É porque mãe, porque pai, não é só aquele que biologicamente, né, dá a vida,
Mãe, pai, são aqueles que cuidam com amor, que cuidam com generosidade, que educam, que orientam, que acolhem, que sabem conduzir, né, de forma amorosa. E é nesse sentido que Jesus convida a Madalena, Maria de Magdala, a ser mãe de muitos. Lembra no início que a gente falou que Jesus estava na vida dos necessitados, dos doentes, e aí a gente vai lembrar dos irmãos chamados naquela época de leprosos. Então, os leprosos, a gente sabe que eram aqueles que tinham hanseníase. Hanseníase é uma doença que tem cura, né? Diferente de algumas outras, hanseníase tem cura, mas o termo leproso foi algo que discriminava muito. Para vocês terem ideia, os leprosos, eles eram banidos da convivência da sociedade, eram banidos da convivência da família. E também, quando eles iam voltar para a cidade, eles tinham um sino, um guizo, alguma coisa assim, que eles precisavam, ao se movimentar, fazer esse barulho, para as pessoas saberem, está chegando um leproso na cidade. E aí eles eram vítimas de pedradas, eles eram vítimas de xingamentos, de discriminação. Então, os leprosos não eram pessoas bem vistas, de longe eram queridos na sociedade. E se a gente for observar, esse é um preconceito milenar que a gente tem até hoje, com pessoas com hanseníase. Então, a deformidade do corpo físico assusta um pouco. Mas se a gente for olhar, é uma doença que, para a pessoa se contagiar, se infectar, são anos, né? Ela é devagar, ela é de contato mais próximo. Então, aquelas pessoas que eram discriminadas, né, que tinham a hanseníase, Jesus cuidava delas. E eram essas as pessoas que Madalena acolheu como irmãos e como filhos. Elas moravam nos vales, Vale dos Imundos, Vale dos Leprosos, e ela então, em uma determinada situação, viu que chegou um grupo de pessoas com hanseníase em busca de Jesus, porque essa mensagem chegou até eles. E como ele curou vários leprosos, a gente vai ver isso nos evangelhos, né? Essas pessoas buscavam essa cura. Mas quando eles chegaram lá procurando Jesus, cadê o mestre? Ele não estava mais. E ela se sentiu no dever de receber essas pessoas, de acolher essas pessoas e informar que o mestre já tinha ido. Mas, mesmo assim, ela passou para eles, para esses irmãos, a mensagem de Jesus. Ela não os expulsou, ela os acolheu. E ali ela sentiu que eram esses os irmãos que ela precisava cuidar. E nessa proposta de uma maternidade diferenciada, Madalena então começa a cuidar de todos esses irmãos. E ela sempre falava para eles, ela sempre contava tudo que ela tinha vivido com Jesus e tudo que tinha sido registrado, ainda de forma muito simplória, muito simples, sobre Jesus. Até que um dia ela começa então a ver na sua pele as manchas características da hanseníase. E ela percebe então que naquele momento ela tinha sido infectada e que ela também estava com hanseníase. E naquele tempo, por falta da higiene, por falta do cuidado, por falta de ter um ambiente adequado, todas aquelas manchas que se transformavam em feridas, né, ficavam muito sensíveis, e a falta de higiene, a falta de cuidado e a falta de recursos fazia com que essas feridas se infeccionassem e a pessoa tinha mais problemas de saúde. E uma das falas de Madalena, ela dizia: então, nós, os leprosos. E quando ela fala isso, ela anuncia para todos que ela também tinha contraído a lepra. E ela sempre continuou de forma vibrante, de forma amorosa,
acolhendo todas as pessoas. Então vejam, naquela mulher que tinha uma vida de prazeres do mundo, aquela mulher que tinha materialmente tudo que ela queria, que ela precisava, que era protegida pelos patrícios, que não teve filhos para não dar o trabalho que muitas tinham, que era realmente olhada com olhares preconceituosos e discriminatórios, faz um movimento tão intenso e que agora ela é, digamos assim, ela era uma apóstola de Jesus, porque ela levava a mensagem do Cristo para todas as pessoas. E ela levava não só falando, porque às vezes a gente, quando fala, a gente fala o que a gente leu. Ela falava o que ela tinha observado, mas ela falava com um sentimento tão grande e que a energia que ela sentia chegava nas pessoas. Não era de forma mecânica, não era de forma artificial. Então, Maria de Magdala é também um instrumento de Jesus para levar a sua mensagem para aqueles irmãos sofredores. E ela, resiliente, em nenhum momento se queixa, em nenhum momento reclama da vida que tinha, agora numa nova realidade. E nós vamos então encontrar mais adiante informações valorosas dos momentos finais de Madalena na sua experiência de transformação moral. Porque Jesus tinha falado para ela: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E Maria viveu com essa premissa de fé, acreditando na palavra de Jesus e tendo em vista que o sacrifício por Jesus era algo valoroso e que isso alimentava a sua alma. Quando a gente vê que Maria, né, recebe o convite, informando Jesus a ela que a jornada era difícil, ela sabia o quanto de desafios ela ia passar e que a porta era estreita. E a gente vai encontrar na vida de Jesus a mensagem e o ensinamento da porta estreita. E Maria, então, diante de todos os desafios que superou, ela consegue passar pela porta estreita. Ela consegue desenvolver essas virtudes que muitas vezes a gente não consegue em tanto tempo, né, de doutrina espírita, de igreja católica, de igreja evangélica, que a gente conhece bem, mas a gente critica as pessoas pelas opções de vida que ela tem, pelo modo de vida que elas escolheram, pelo modo de vida que foi o que ela conseguiu para sobreviver. Profissionalmente, eu já trabalhei com o movimento de profissionais do sexo, e elas são pessoas que elas se ajudam entre si, elas cuidam uma das outras. E às vezes a gente não vê isso na sociedade. A gente vê, às vezes, pessoas fúteis, querendo coisas materiais, mas na hora da ajuda, então são pessoas, todas as pessoas merecem o nosso respeito, merecem o nosso auxílio, são mulheres guerreiras, e aí a gente vai ver que Madalena foi essa mulher guerreira que aceitou o convite de Jesus para cuidar das pessoas, renunciando a si mesma, renunciando às coisas da matéria, e nesse movimento, então, que ela tem agora de olhar para os irmãos necessitados, ela vê realmente que eles são irmãos. E é interessante a gente verificar que, diante de todas as dificuldades que ela passou, ela conseguiu colocar em prática tudo aquilo que Jesus orientava que ela fizesse. Então, Jesus a amou profundamente, porque ela foi
uma pessoa importante para levar os seus ensinamentos, vivendo o que ela falava. E aí a gente coloca, né, a, a pecadora de Magdala, a gente vai ver agora a ex-pecadora, que a gente vai encontrar lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, que não existe pena eterna. E quando a gente erra, a gente pode recuperar. É um processo de arrependimento, de expiação, de reparação, mas que com Maria de Madalena foi um processo fantástico. A gente vê uma mudança de Saulo para Paulo de Tarso. Mas Paulo de Tarso, quando era Saulo, era um homem íntegro, era um homem dedicado, era um homem de boa reputação, ele era muito fiel à lei que ele tanto prezava, né? E por isso ele achou que Jesus estava descumprindo a lei. Então, a transformação de Saulo para Paulo foi importante? Foi extremamente importante. Mas a de Madalena, ela foi diferenciada porque ela vivia numa vida equivocada. E a gente vai encontrar que nesse processo, e a gente sabe que os desafios da sexualidade humana, eles são grandes. E o processo de obsessão, em algumas situações, eles são muito fortes, porque são energias sexuais que alimentam não só o outro, mas que também irradiam. E a gente vai encontrar que Jesus expulsa de Madalena 7 demônios. Então veja que ela também estava fragilizada nesse processo e também sofria os embates do processo obsessivo que Jesus consegue, que Jesus a liberta. Então agora, nessa plenitude, ela consegue sair desse processo obsessivo, ela consegue sair de escolhas da matéria para escolhas da alma. E aí nós vamos ver a transformação de Madalena num novo ser. Então, ela teve realmente um compromisso com Jesus e um compromisso com ela, de agora ter um olhar diferente. E no momento que ela chega próxima ao desencarne, a gente vai encontrar também um relato muito bonito. Jesus conversa com ela e que a acolhe nesse momento final. Então, ele fala para ela, né? Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E Humberto de Campos termina a sua narrativa, né, com essa frase de Jesus para Madalena, nesse momento valoroso. Imagina só a alegria dela ao reencontrar o mestre que ela tanto amava, ao ver que na sua vida muitos passaram pela vida dela, né? De ver o que ela já tinha feito e que agora ela estava passando então por um momento sublime com a presença do mestre. Existe uma mensagem de Vinícius que é onde e quando nasceu Jesus. Nós vamos encontrar em um de seus livros em torno do mestre. Essa mensagem, Cristo nasceu onde e quando, ele fala que para várias pessoas, Cristo nasceu em momentos diferentes. É uma palestra que a gente sempre faz no período de Natal. Mas a gente quer deixar aqui o nascimento de Jesus para Maria de Magdala. Então, Vinícius coloca assim: indaguemos de Madalena onde e quando Jesus nasceu, e ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Então Jesus foi essa vida nova que mudou Maria de Magdala para uma pessoa melhor, uma pessoa que realmente soube amar e passar pela porta estreita, aprendendo a lição do amor. Gratidão, amigos, que essa mensagem de dignidade, de valor dessa mulher,
excepcional possa também nos inspirar para sermos pessoas melhores, para cumprirmos a nossa missão enquanto mulheres nesta encarnação, que certamente é uma bênção de Deus. Gratidão por hoje.